Que derrota inesperada, hein? O Flamengo perde em casa para o Peñarol e o Tite está cada vez mais pressionado. A torcida já elegeu um culpado e ele é o treinador. Vamos falar sobre o jogo, sobre as escolhas, as escalações e tudo mais. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Será que o Flamengo reverte? Precisa vencer no Uruguai por 2 gols de diferença. Vai ter que ter outra postura. O Tite, até na sua entrevista coletiva, disse, inclusive ao repórter, um dos que o questionou, dizendo: pode me cobrar, lá vai ter gol. Bom, desmancha a vantagem do Peñarol, se não sofrer nenhum gol, né? Mas para classificar diretamente precisa de 2. Para levar para as penalidades. O Tite reconheceu que o time não esteve tão bem, mas obviamente também usou o argumento das ausências, dos desfalques, né? E assim, todo mundo sabe que eu sou um admirador do Tite, né? Eu sou mesmo de carteirinha, sou confesso, não tem problema nenhum. Vi grandes trabalhos do Tite no Grêmio, no Caxias, acompanho a carreira do Tite há muitos anos. No Inter, em 2008, um timaço que ele montou, e no Corinthians, né, especialmente, onde ele teve o melhor momento da sua carreira. No Flamengo, bom, na seleção brasileira nem vem ao caso, né? Eu acho que ele foi bem na seleção e entendo que as pessoas não achem isso, né, porque ele perdeu os jogos de Copa, mas acho que o ciclo foi muito bem feito. Tô falando de trabalho. E no Flamengo, ele, estando em todas as competições, meio que salvava o Tite, né? Porque a torcida do Flamengo sempre esperou mais desempenho, um futebol muito mais vistoso, mas enquanto o resultado vinha acontecendo, e ele vivo em todas as competições, existia uma espécie de perdão, né? Do tipo, tá bom, tá, vamos deixar assim. Mas a verdade é que a torcida do Flamengo, na sua maioria, ainda mora, ainda reside naquele time fantástico, dos maiores da história do futebol brasileiro, de 2019, sob o comando de Jorge Jesus. E aquilo é muito difícil se repetir, o que aconteceu naquele momento. E depois o Flamengo teve um festival de técnicos e, cara, ouso dizer que nenhum prestou, né, para a torcida do Flamengo, mesmo ganhando títulos. O Dorival Júnior não teve contrato renovado, o Vitor Pereira fez um trabalho horroroso, o Sampaoli também fez um trabalho muito abaixo da média, o Renato Gaúcho teve um ótimo aproveitamento, por um detalhe, não foi campeão da Libertadores, mas esse detalhe ele não é pequeno, né? Ele é bem importante, mas enfim, teve uma trajetória curta até sem ganhar nenhum título. E aí, Domenech Torrent, enfim, tô tentando lembrar todos os técnicos que o Flamengo teve nos últimos tempos, Paulo Souza, e nenhum realmente deu resposta. Rogério Ceni, esse foi campeão, e mesmo assim, demitido na calada da noite ali, para trazer o Renato Gaúcho, que era um sonho da diretoria. Esse é o Flamengo. E aí traz uma aposta no Tite, que dá uma certa tranquilidade, porque o Tite é um cara resultadista, objetivista, né? E ele consegue ganhar o Carioca, consegue dar essa tranquilidade pro torcedor, só que aí vem nos momentos decisivos, e aí ele começa a perder muita gente. E eu não posso tirar isso do contexto. Ele usou isso como argumento, mas eu não posso tirar isso do contexto. Gente, assim, eu não tenho, obviamente, bola de cristal, e vocês não vão ter como comprovar isso que eu vou dizer pra vocês, mas assim, eu tenho a sensação de que se o Pedro tá no jogo hoje, não teria sustos. O Flamengo teria vencido o jogo, mesmo tomando o gol que tomou do Cabreira no comecinho do jogo. O Flamengo teria virado o jogo. Assim, se o Pedro tá nesse jogo. Mas aí perdeu o Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo, o Matias Vinha, que tudo bem, tem reposição. Cara, foi muita gente boa, muita gente decisiva naquele terço final. Aí você tem um Gabigol, por exemplo. O Gabigol, cara, não quer mais jogar no Flamengo, né? E nem vem sendo mais opção. E aí o que sobrou pro Flamengo foi a aposta no Carlinhos. E o Carlinhos, cara, foi destaque do Nova Iguaçu, foi contratado porque naquele momento o Gabigol estava punido pelo doping, e aí o clube precisou correr atrás de um centroavante, e naquele momento a janela da CBF era só permitida para jogadores destaques dos estaduais, então não tinha, era uma janela extraordinária, né? Não é essa janela que abriu agora na metade do ano. Então o Flamengo só podia buscar um jogador destaque dos estaduais, e buscou o Carlinhos. E cara, em alguns jogos ele até foi importante, mas vamos lá, né? Você pede o Pedro, e hoje você tem o Carlinhos. Tanto que o Tite tem utilizado o Bruno Henrique, meio que de falso 9, no comando de ataque. E ele até fez gol contra o Bahia e tal, mas é diferente. Nenhum deles é o Pedro. Então, assim, é claro que o Tite tem as suas responsabilidades. Por exemplo, não existe ele escalar o Eric Pulgar ao invés do Léo Ortiz. E o Tite até argumentou, cara, dizendo que o Pulgar é um jogador de seleção, um jogador experimentado, que o Léo Ortiz estava quebrando um galho. Em outras palavras, ele disse isso. Olha, me desculpem, eu acho que o Léo Ortiz foi reinventado. Óbvio que ele é um excelente zagueiro, mas, cara, como meio-campista, ele estava jogando uma enormidade. E, de repente, depois de uma sequência ótima de jogos, ele foi sacado. Entrou no segundo tempo no lugar do De La Cruz. Mas o Léo Ortiz, pra mim, tinha que ter sequência. O Alexandro, será que já era momento pro Alexandro? Será que não dá para esperar um pouco mais? E aí tem o efeito prático no jogo, né? Os laterais sofreram muito. O Peñarol soube muito usar essa estratégia. O primeiro gol sai nas costas do Varela. Aliás, os contra-ataques do Peñarol foram muito perigosos durante o jogo, especialmente no primeiro tempo, porque o Flamengo deixou muitos espaços defensivos. E teve muitas dificuldades no jogo, com um time espaçado. Foi um time meio bagunçado, assim. Tá sofrendo com esses jogadores chegando agora, com muitos desfalques, falta de entrosamento, mas isso também é responsabilidade do técnico. Eu também preciso cobrar do técnico que ele dê uma resposta, o quanto antes, para que ele possa resolver esses problemas. Ele tem elenco para isso, que não se compara ao nível dos jogadores que saíram, é fato, mas ele tem elenco. Tem Gonçalo Plata, por exemplo, que recém chegou. Ele perdeu o Michael também, que é outro que chegou bem pro setor ofensivo, estava jogando bem e também logo estourou. Bom, ele utiliza um time com o Varela
o Alexandre nas laterais, o Fabrício, o Bruno e o Léo Pereira na zaga, meio de campo o Pulgar, que eu discuto, né? Juntamente do De La Cruz, do Gerson e do Arrasca, com o Plata e o Bruno Henrique lá na frente. Aí depois ele botou o Carlinhos, que perdeu um gol numa puxeta, né? Mas numa grande jogada do Bruno Henrique. Cara, o Bruno Henrique acho que até jogou bem, teve as suas chances, né? No primeiro tempo ainda tem uma jogadaça, que é muito Flamengo de Jorge Jesus, essa jogadinha. Só que a diferença é que saiu o gol e era um lance bem objetivo, assim, né? O Gerson pelo lado direito, assim, ele busca o Arrascaeta no ponto futuro, ele vai, ele nem espera, ele já cruza, a bola vai na cabeça do Bruno Henrique. E aí, esse goleiro, o Aguerre, Aguirre é o técnico, Aguerre é o goleiro. O que esse Aguerre agarrou nesse jogo foi bizarro. Ele fez defesas, assim, fantásticas. Mas aí, pra quem diz que o Flamengo jogou mal, e aí tecnicamente, eu acho que a gente pode entender, porque eu acabei de falar aqui, um time espaçado, um time que sofreu defensivamente mais do que deveria, um time que sofreu na criação em alguns momentos, mas também foi um time que criou, também foi um time que ficou com mais de 70% de posse de bola, também foi um time que obrigou o goleiro adversário a ser o melhor em campo, pelo menos na minha opinião. Os caras elegeram o Cabreira, né, que fez o gol do jogo, mas o melhor em campo foi o Aguerre, foi o goleiro do Peñarol. Se o goleiro do adversário é o melhor em campo, não houve criação, não houve tentativa, não houve uma profusão criativa para que o Flamengo pudesse conseguir empatar e virar o jogo, na minha opinião, houve. Não de uma forma muito organizada, mas houve. E com isso o Flamengo poderia ter tido melhor sorte. Não teve. Assim como contra o Vasco, em que o time amassou o Vasco o jogo inteiro e tomou um gol no final do Coutinho. Qual o sabor que fica disso? É óbvio que é ruim. E aí termina o jogo. O Tite, ele é mais do que vaiado apenas, ele é xingado pela torcida do Flamengo. E aí a gente sabe como isso funciona, a gente sabe onde isso termina. O Tite falou assim, eu aprendi nos meus clubes que eu passei, que só existe uma coisa que tranquiliza o trabalho, tranquiliza o meu trabalho, tranquiliza o torcedor, que faça com que você tenha tempo para trabalhar. E aí eu pensando comigo, ele perguntando, você sabe qual é e tal, porque o Tite conversa muito com a imprensa, né? Eu pensando assim, resultado, né? E ele falou assim, ganhar um grande título. Então o Tite está muito consciente de que, e eu vou dizer um negócio para ele, talvez ele não saiba, o Dorival ganhou 2 e não ficaram com ele. Tu vê que coisa, né, Tite? O Dorival ganhou 2 Copas ao mesmo tempo e os caras não renovaram. Porque, né, faltavam algo a mais, no brasileiro já tava... Tite, a régua é muito alta. Então, assim, eu gosto do Tite, sou fã do trabalho do Tite, mas eu estou aqui trazendo um fato para vocês, de que o Tite está pressionado, de que o Flamengo jogou mal, é verdade, e que ele mesmo está dizendo, se ele não ganhar um grande título, ele pode ir embora. Eu acho que nem se ele ganhar, do jeito que a coisa está se desenrolando, né? Enfim, o Flamengo vai ter que buscar esse resultado fora de casa. Ainda tem a Copa do Brasil, onde encara o Corinthians numa semifinal, e o brasileiro perdeu muito tempo, né? Perdeu muito tempo e, enfim, vai ter que buscar aí uma condição até de Libertadores, porque vai que ele cai das 2 Copas. Vai que isso acontece. Ele tem que se voltar para o brasileiro e aí a chance de título já vai estar menor. Ainda tem chances matemáticas, né? Tô falando daqui a algumas rodadas. Então, o Tite foi xingado, o Tite está sendo hostilizado, a torcida do Flamengo está completamente insatisfeita e o time perde em casa para o Peñarol. Aliás, a última derrota em casa, em Libertadores, tinha sido justamente em 2019, pro Peñarol. A diferença é que foi na fase de grupos, mas foi um ano em que o Flamengo ganhou a Libertadores. Talvez seja um presságio. Agora é mata-mata, né? E esse 1-0 ele faz diferença porque você precisa reverter no jogo da volta. Na fase de grupos, beleza, né? Você consegue recuperar. Então, eu não sei. Eu só sei que o Flamengo do Tite nunca inspirou muita confiança no torcedor, com exceção do primeiro semestre, né, em que acabou atropelando os adversários. Depois, quando veio o brasileiro, vieram as Copas e tal, o torcedor sempre esperou um algo a mais. Aliás, o Flamengo não vence fora de casa nessa Libertadores e vai ter que vencer o Peñarol se quiser avançar de fase. O que vocês estão achando do trabalho do Tite? O que vocês estão achando desse Flamengo? Vocês acham que o Tite vai cair agora? Vai cair no final do ano? Eu acho que ele vai até o final do ano e provavelmente não vai renovar. Mesmo, ouso dizer, mesmo se ganhar um grande título. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Rapaziadinha, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Flamengo. Informações muito boas aí, né? Porque o Flamengo perdeu. Isso não é bom. Isso é uma coisa muito ruim, né? O Flamengo perde aí para o Peñarol, né? Com o gol lá do cara lá, né? Esse é o nome do cara, porque tá em espanhol, né? E o cara faz um gol, a gente nunca viu o cara pega e faz um golaço aí. Uma triangulação ali, né? Bobeira. Camisa 11 dos caras é muito bom de bola, que conseguiu armar ali a jogada. Os caras conseguem fazer um gol. O Flamengo foi muito apático. O Carlinhos, caramba, meteu uma bicicleta ali, pegou mal, mas também se faz e cala a boca de todo mundo, né? O Tite mexendo mal, o Pulgar mal na partida. A partida do Flamengo foi tenebrosa, totalmente diferente da partida contra o Vasco. Parecia que o Flamengo era o Vasco. Que loucura. Então é isso. Se ficar dessa forma,
O Flamengo fica até mais difícil na final da Copa do Brasil, porque o Corinthians está embalado. Corinthians e Vasco embalado, sabendo jogar a Copa. O Flamengo não tá sabendo. O Romão Dias, ele é copeiro, hein? Vai dar B.O., hein? Enfim, ficamos aí. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal e fora Tite.